Boa noite. Esse breve documentário irá abordar a relação homem, organizações, trabalho, sobre a ótica, trabalho do futuro, futuro do trabalho. Para melhor entendimento, farei uma breve cronologia dessa relação. Na Grécia Antiga, os filósofos viam na ociosidade um objetivo desejado. Já na Idade Média, trabalhar na agricultura era uma tarefa árdua, que era obrigado a trabalhos forçados, não tinha escolha. E quem podia escolher preferia fazer festa e não se preocupar com o amanhã. No século XVI, Martinho Lutero declarou a ociosidade um pecado. Já no século XVIII, começou a industrialização na Europa. A população crescia e diminuía o espaço cultivacional. As pessoas migravam para as cidades em busca de trabalho nas fábricas e trabalhavam 14 horas por dia, 6 dias por semana, e com baixo salário surgia o proletariado. Já no início do século XX, Henry Ford aperfeiçoou o trabalho das indústrias. No caso, a facilitação da montagem da indústria, de produção. O aumento dos custos sociais com trabalhadores fez com que os países mais ricos transferissem as produções para os países mais pobres, onde a mão de obra era mais barata devido ao trabalho infantil, salários baixos e falta de segurança social. São criados na Europa mais empregos no setor de prestação de serviços, e nos campos de trabalho se abrem com as transformações sociais e avanços tecnológicos. A jornada de trabalho reduziu 30% entre 1960 e 2010. O economista americano Jamie, em 1995, escreveu sobre o fim do trabalho assalariado. Com o avanço da digitalização da internet das coisas, que são objetos que reúnem e transmitem dados, e da indústria 4.0, que é a tecnologia para automação, computação em nuvens, muitas ocupações estão se tornando obsoletas. Estudos mostram sobre a eliminação crescente de funções e ameaça aos empregos. No Brasil, estudos indicam que entre 50% e 54% das funções podem ser eliminadas, ou seja, 35 milhões de trabalhadores formais correm risco de perder seus empregos até 2050. E 13% das empresas enfrentam dificuldades para preencher vagas em aberto por falta de candidatos qualificados. Com ilustrações, temos um crescimento de 50% entre 2016 e 2018 de cadastro de motoristas de aplicativo de Uber. Na outra ponta, o pleno sucesso do projeto do carro autônomo gerará um lucro extraordinário aos seus acionistas e uma perda total para os seus motoristas. A automação inteligente vai invadir o varejo, as transportadoras, os bancos e uma infinidade de funções em quase todos os setores. Mediante este cenário, se esperava a médio e longo prazo novas configurações de trabalho, como o desempenho de funções em home office, contratações por projeto, aumento das plataformas e aplicativos online, freelance, com tendência das empresas reduzirem o número de empregados fixos. Com a chegada da pandemia em fevereiro deste ano, esse processo se configurou de um novo modo de trabalho. Foi imediato, antecipando as tendências que vinham sendo gradativamente implantadas, tais como home office, reorganização de jornada de trabalho, demanda por qualificação, engajamento virtual, controle por produção, seleção de profissionais 100% online, trabalho em equipe afetado, boa conexão será pré-requisito, segurança no local de trabalho. Tiveram que ser bruscamente colocados em prática. Fica a pergunta, você está preparado para trabalhar no século XXI? Vejamos o que os nossos entrevistados têm a dizer. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Andrade, eu sou diretor comercial da empresa CHS Plásticos. Nós atuamos na área da aviação, especificamente no serviço de bordo das empresas. Quanto ao futuro do trabalho, o trabalho do futuro, eu quero dizer para vocês que esse futuro se tornou um presente. É uma realidade
nas nossas vidas nos dias de hoje. A pandemia tem nos deixado alguns legados, e um deles é esse, dentro da nossa área de trabalho. E nós tivemos que realmente nos reinventar em meio a toda essa situação. Tivemos que trazer o futuro para o presente. Hoje nós trabalhamos no sistema home office. Os funcionários que trabalham na área burocrática passaram a trabalhar em suas casas. Os funcionários que trabalham hoje na linha de produção, nós tivemos que fazê-los se adaptarem a outras funções. Eles deixaram de serem uma mão de obra específica e tiveram que se desenvolver em outras áreas para que a gente pudesse diminuir essa escala. Evitamos também o deslocamento desses funcionários, seja para os cursos, seja para as reuniões, onde hoje nós fazemos através das lives, fazemos através do Zoom, e isso vai impedindo dos funcionários, né, se deslocarem, seja de um setor para o outro, seja até do seu local de trabalho, né, da sua base, para uma outra base, para as reuniões, como era de costume. Hoje nós fazemos através da internet, através do Zoom, através das lives. E uma outra coisa também são os deliveries, que nós passamos a usar com mais frequência, evitando assim a movimentação dos nossos próprios funcionários. Então, essa realidade, trabalho futuro, futuro do trabalho, já é uma realidade no nosso presente, ok? Olá, eu sou Osvaldo Ferreira, eu sou motorista de aplicativo da Uber e também tenho um site de moda infantil junto com a minha esposa, onde também vendo aqui na região. Outrora, antes da pandemia, eu trabalhava no Aeroporto Internacional do Galeão, uma empresa aérea como despachante operacional, e devido a essa circunstância da pandemia, o setor de turismo foi fortemente afetado, a economia do setor foi muito afetada, então as empresas começaram a demitir e aqueles poucos que restaram estão trabalhando em carga reduzida, geralmente, em carga horária reduzida de trabalho. Então as empresas aí estão sofrendo bastante, porque, por exemplo, as empresas aéreas ganham dinheiro, ou melhor, deixam de pagar quando estão voando, e como está operando em 20%, 30% apenas, as aeronaves estão todas, na grande maioria, no chão, então elas estão pagando mais, talvez, do que ganhando. E então isso tudo está bem complicado no setor, e existem projeções aí para que esse final de ano e 2021 as empresas comecem ali a engatinhar novamente um crescimento, para que 2022 talvez ali possam aquecer novamente o setor de turismo e também do setor aéreo, né, aeroviário. Mas isso tudo se deve porque as pessoas estão cada vez mais ganhando confiança para poder ir para a rua, fazer as suas atividades, porque, no meu ponto de vista, os fatores sociais e os fatores emocionais das pessoas estão quase que sobrepondo aos fatores de risco, né? As pessoas, elas querem estar com seu parente, elas querem estar visitando um amigo, elas querem estar no seu entretenimento de conhecer um lugar, elas querem estar numa reunião de trabalho, olhando face a face os seus funcionários, visitando suas empresas, e também, às vezes, no trabalho em geral. Então, esses fatores sociais e emocionais acabam ali, que as pessoas não querem abrir mão disso. E, em contrapartida, as pessoas também não querem pegar o vírus, então elas querem se adaptar a esse momento, e elas querem os fatores sociais e emocionais juntar ali com a proteção do risco. Então as pessoas gradativamente estão ali se adaptando e ganhando confiança para começar a viver novamente a rotina que outrora elas viviam, lógico, com um pouco de precaução. Enquanto não surge aí a vacina, as pessoas vão gradativamente se adaptando, ganhando confiança, até o momento em que surgir a vacina. Eu sei que existem pessoas, ou melhor, correntes de pensamentos que tendem a colocar na sociedade para que as pessoas fiquem na sua casa, que façam as coisas online, delivery, coisas que as pessoas não se socializem, mas que fiquem apenas de forma remota. Mas eu acho que o fator humano, emocional, o fator humano social sempre vai sobrepor a isso, e na grande maioria, por mais que o mundo tenha aí uma tendência de mudança, sempre vai ser muito forte
o fator emocional e social na vida das pessoas. Então vamos torcer aí para melhorar isso e que a pandemia venha acabar e que toda a rotina em geral que a gente tinha antes venha a retornar para as nossas vidas aí. É o que nós estamos aguardando. Muito obrigado. Bom, eu me chamo Rafael. Atualmente eu sou um consultor de tecnologia. Eu atuo numa distribuidora de descartáveis. O meu papel lá é de fazer integração de projetos, processos e negócios, levando a tecnologia e a inovação, usar a tecnologia para conseguir conectar projetos e identificar erros e trazer melhorias nos processos da empresa. Uma coisa curiosa é que antes da pandemia meu trabalho era completamente diferente. Eu era programador, eu era trainee de uma multinacional, um prédio grande, 3 andares, toda aquela questão burocrática de você ter que chegar no horário certinho e tudo mais. E por conta da pandemia a empresa cancelou o projeto, encerrou o projeto, e aí eu fiquei desempregado e eu fui me aventurar no ramo da consultoria em levar a inovação para empresas bem tradicionais. E é uma das coisas principais, um dos pontos principais que a pandemia trouxe, né, para a reflexão das empresas, é a importância da tecnologia e como a tecnologia está conseguindo auxiliar e melhorar muitos projetos, muitos processos, comunicação, produtividade. E é curioso que muitas empresas que gastavam muito com grandes galpões, onde tinham muitos funcionários para poder ter todo mundo na empresa trabalhando ao mesmo tempo, hoje em dia estão repensando, vendo que vale muito mais a pena home office. Até pós-pandemia, muitas empresas já prolongaram o seu período de trabalhar em casa para até achar uma vacina, porque a produtividade não diminuiu. Então isso veio para confrontar a ideia de que trabalhar de casa é antiprodutivo, muito pelo contrário. Com relação à segurança nos trabalhos hoje em dia, do meu trabalho especial é um pouco diferente, porque eu trabalho tanto presencial quanto home office, né? Nesse início de projeto eu estou indo presencial porque a gente tem que identificar os processos que rolam na empresa, conversar, ver como é que funciona a gestão do galpão, das entregas de produtos e tal, identificar erros e até coisas que dá para melhorar. Então, de início, meu projeto foi todo presencial. Eu estava indo todos os dias na empresa. Eu fiquei umas semanas em casa, por questão de segurança mesmo. Um parente meu estava com Covid, então eu expliquei para eles. Então, como eu já tinha feito todo um planejamento do projeto, eu consegui trabalhar de casa. Então, no meu trabalho em si tem essa flexibilidade de tanto ir trabalhar presencial, quanto, se eu não estiver me sentindo bem, se eu estiver achando que está muito perigoso, eu consegui trabalhar de casa. Isso é uma coisa que a pandemia trouxe de uma nova forma de se olhar para o home office, como eu tinha dito. E a questão de saúde é estar de máscara sempre, usar álcool em gel, evitar o contato. As mesas estão bem distantes uma das outras para os funcionários terem segurança. Na hora do almoço, cada um almoça no horário específico para que não tenha contato. E é bem diferente, né? Porque em outras empresas que eu participei, o contato social era muito, muito próximo, né? E por conta da pandemia a gente tem que evitar esse contato. E trouxe uma nova visão da gente de que dá para conversar sim. Muitas vezes a gente conversa até por aplicativos de mensagem, mesmo estando perto, para evitar falar e evitar o contágio mesmo. Alguém pode estar contaminado e também não sabe. A gente faz exame algumas vezes, caso alguém sinta algo esquisito, faz exame, pode ficar de casa. Então tem toda essa questão com a segurança. Uma reflexão que a pandemia está trazendo para muitas pessoas é como o mundo vai se portar pós-pandemia, né? Porque a gente não sabe quando vai acabar. E um ponto crucial como eu disse, muitas empresas já montaram todos os seus planos, que os funcionários de TI em especial, né? TI tem esse luxo, né, de gente muitas pessoas já trabalhavam de casa, e hoje em dia se tem mais um olhar de que isso não está atrapalhando a produtividade, e muitas empresas já deixaram seus funcionários de casa e estão vivendo aí e não sabem quando vai acontecer. Se tem uma apreensão do que pode acontecer, de crises econômicas, estruturais, e aí cabe ao governo, né, tomar algumas medidas para poder aliviar essa questão econômica, porque na empresa onde eu trabalho em especial, muitos bares, muitos restaurantes fecharam. E nossos maiores clientes eram bares, eram restaurantes, supermercados não fecharam, mas diminuíram a sua venda com alguns produtos. Então a gente teve que realmente repensar essas formas, trabalhar, explorar como o telemarketing pode facilitar, porque nossos vendedores muitas vezes eram presenciais. A gente está começando a trazer essa parte da inovação de vender pela internet, de usar sites e conseguir conectar com pessoas em processos diferentes. Isso é uma coisa que se faz muito. Eu converso muito com o supervisor da empresa, como a gente pode usar a tecnologia para, mesmo pós-pandemia, mesmo quando as coisas voltarem ao normal, quando uma vacina chegar, continuar usando a tecnologia para inovar. E eu acho que a pandemia está trazendo a ideia de a gente valorizar o home office, valorizar os processos e os negócios que a tecnologia pode auxiliar. E eu acho Boa tarde, meu nome é Elias,
Sou graduado em administração de empresas, pós-graduado em marketing. Trabalhamos na área de confeitaria, basicamente na área de bolos. Tivemos uma loja que foi fechada antes da pandemia e trabalhamos atualmente dentro de casa, né? Ou seja, tem suas vantagens e suas desvantagens trabalhar em casa. Estar trabalhando, estar produzindo é sempre muito bom, né? Há já um ditado que diz que o trabalho dignifica o homem. É bom trabalhar, é bom produzir e necessário. Com essa pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, fecharam seus negócios. Como nós estamos trabalhando em casa atualmente, não sabemos como seria se a loja estivesse aberta, porque pagávamos aluguel e não sei como seria. A pandemia, a venda dos bolos e tortas, né? Ela nos surpreendeu, porque não esperávamos ter um aumento de produção com a pandemia, não esperava, isso me surpreendeu. Eu esperava que a produção fosse diminuir por conta das encomendas diminuírem, o que não aconteceu. Então, isso foi bom, houve um crescimento, só que as pessoas começaram a pedir mais, porém em menos quantidade, foi isso que nós percebemos. Bolos que para 40, 80 pessoas passaram a ser bolos para 20 pessoas. Então aumentou a quantidade de vendas dos bolos nossos, mas diminuiu o tamanho, né? E logicamente o custo e o lucro também. A vantagem de nós trabalharmos em casa é questão de segurança, os custos são menores por deslocamento, né? Evitamos muitas coisas por não ir na rua, não estar transitando, né, na rua. Há uma desvantagem muito grande que nós percebemos é a presença das crianças em casa por conta das creches nessa pandemia estarem fechadas, então isso é um ponto negativo, tá? Acredito que muita coisa vai mudar a partir de agora, principalmente a questão de você trabalhar em casa, até mesmo estudar em casa, porque faço curso no Senac de panificação e estava no meio do curso quando veio a pandemia. Eu tive que ter minhas aulas teóricas em casa, o que não acontecia, e agora estou aguardando a prática. Eu acho que tudo aquilo que puder ser feito em casa vai diminuir o custo tanto do cliente quanto da empresa em fornecer produtos que você possa consumir ou utilizar, né, em casa, no caso dos algumas prestações de serviço. E a entrega não tem jeito, a entrega é uma coisa que acredito que vai bombar daqui para frente. Muitas pessoas passaram a aprender mais a mexer com a tecnologia, a ter um melhor conhecimento, né? Foi necessário aprender e a tendência agora é aprender ainda mais, né? Aumentar esse conhecimento aí e os recursos tecnológicos para que nós possamos fazer o que puder ser feito de casa. Acredito no futuro abençoado e próspero para o Brasil. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Gerente uma multinacional do setor de travel retail, uma das maiores operadoras daquelas famosas lojas duty free nos voos internacionais, voos nacionais, ferrovias, fronteiras, cruzeiros, e como sabem, o setor de turismo foi um dos mais afetados nessa pandemia. As pessoas deixaram de viajar, deixaram de visitar parentes, deixaram de viajar a negócio, passaram a fazer todas as tarefas virtualmente. Então nós tivemos milhares de voos e milhares de passageiros, principalmente nos aeroportos diariamente, a quase zero. Fronteiras fechadas, sem voos internacionais. Então a nossa companhia foi muito afetada nesse sentido, inclusive com redução de pessoal, cortes de custo extensivo, fechamento de algumas lojas. Mas em relação ao futuro da minha profissão, óbvio, com extremas mudanças, com radicais mudanças para o futuro, inclusive a aceleração na digitalização da empresa, que era prevista para daqui a 5 anos, passou a ser
ser programada para daqui a 1 ano e meio. As pessoas nunca vão deixar de viajar, as pessoas sempre vão ter que visitar seus parentes, viajar em negócios, então sempre teremos clientes. Gradualmente esses números vão voltar. A previsão é que só em 2022 nós tenhamos o mesmo número de passageiros que tínhamos em 2019. Então, realmente esses números vão voltar. A previsão é que só em 2022 nós tenhamos o mesmo número de passageiros que tínhamos em 2019. Então, é uma transição gradual, mas o setor é um dos setores que ainda vão estar vivos após a pandemia. E tenho certeza que para os próximos anos os resultados vão ser muito melhores do que antes da pandemia, graças à evolução da empresa e do setor como um todo. Boa tarde. Eu atuo na área financeira e na atualização da minha área, que é bancos, depois dessa pandemia, principalmente, os bancos eles estão tentando se reestruturar, né? Na minha empresa mesmo, muitas agências elas foram incorporadas a outras agências e nunca houve com a gerência na área administrativa, nessa área gerencial, nós nunca trabalhamos em home office. E depois dessa pandemia, no momento, né, o trabalho de hoje, que é o que a gente está falando, né, muitos funcionários, muitos gerentes, eles tiveram que ficar em home. E até hoje nós ainda estamos com alguns funcionários em home. E o trabalho do futuro vai ser esse. As agências não vai ter mais gerente presencial, não vai ter mais uma área de atendimento, não vai ter caixas como tinha antigamente. Você vê que nos bancos hoje foi reduzido bastante, né? Os caixas. Por quê? Porque são caixa eletrônicos, internet bank e assim por diante. Então, o trabalho do futuro vai ser esse, home office, vai ser as máquinas, o telefone, não vai ter muito funcionário presencial como temos hoje. As empresas, elas estão se reinventando. Então, o futuro do trabalho vai ser esse mesmo. Infelizmente, o homem ele tem sido substituído dia após dia pelas máquinas. Porque o serviço é mais barato. Você vê que quando você compra uma mercadoria pela internet, ela sai mais até em conta do que se você comprasse presencialmente nas lojas. Um gerente de banco, quando ele faz o empréstimo para você, se tiver liberado no internet bank, se não precisar que a gente faça uma defesa para o cliente, é muito mais em conta, é muito mais barato. Então, o trabalho do futuro vai ser esse. Ok? Muito obrigada e uma boa tarde. Conclusão. Recebemos 18 depoimentos sobre o tema abordado e percebemos que 60% foram afetados pela pandemia e perderam seus empregos. 30% exercem suas funções em home office. 10% retornaram às suas atividades com acúmulo de funções e, em consequência, aumento das horas trabalhadas. 80% do que perderam emprego exercem alguma atividade como autônomo. 10% das pessoas que perderam emprego ainda estão desempregadas. 10% das que perderam emprego foram contratados por outras empresas e exercem funções diferentes e em cargos inferiores ao que exercia e com menores salários. Os depoimentos mantiveram nossa opinião sobre a atual situação da relação homem-organização de trabalho e nos fez concluir que a pandemia somente antecipou o que estava por vir
ia acontecer em alguns anos, mas infelizmente de forma desordenada, pois funções que iriam desaparecer a médio e longo prazo sumiram de uma hora para outra. E trabalhadores que planejavam se adequar à nova realidade do mercado de trabalho buscando qualificação foram pegos de surpresa, o que culminou com a perda do trabalho e o alto índice de desempregados e autônomos.